Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de henna e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução. No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda. Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você. Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais. Problema com o seu celular? Ele não liga?
tela quebrada, bateria viciada, seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Começa agora. Programa Vento Sul, conectando você com Rádio Web Menorá, Facebook, Instagram, Rádio Interativa Pinhal FM 102,7. Músicas, notícias, entrevistas, mensagens de edificação e muito mais você encontra aqui no seu programa Vento Sul. Bom dia pra você, são 9h03 e o programa Vento Sul com mais uma edição especial aí nesta belíssima manhã de segunda-feira com o quadro Conectados no Reino. Muito legal aí a sua companhia, a sua participação, você que continuamente está conectado no Reino através aí dessas plataformas, né? Bom dia para você que está no Facebook do programa Vento Sul, muito legal aí a sua participação sempre com a gente, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like e vai interagindo com a gente, pegando esse link, enviando para todos os teus contatos e vamos juntos aí divulgar a mesa do Senhor, né? Bom dia para você que acompanha o programa Vento Sul pela 102 e pela 106.3 Rádio Interativa Pinhal. Bom dia lá para o nosso gerente Ivair, né, de Espírito Santo Pinhal, que sempre nos ajuda aí, trazendo a possibilidade, através dessa frequência, né, levar vida para você aí nessa região, né? Muito legal também a sua companhia, você que está com a gente pela Facebook da Viva Ouro Fino, bom dia! E é isso aí, gente, né? Você também que acompanha pela Rádio TV Menorá e YouTube, né? O pessoal sempre acompanha lá, né? E agora temos muitas novidades aí que a gente vai falar um pouquinho já aqui no programa Vento Sul com a Patrícia Michael se falando um pouco dessas novidades. Já o programa Vento Sul estará também com imagem e vídeo no YouTube. E essas novidades você vai acompanhando aí, né, em todas as rádios coligadas aí na Rede Menorá de Comunicação e vai trazendo essas novidades para você. Bom dia para você que acompanha também pelo nosso aplicativo Pão de Judá. Falando em aplicativo Pão de Judá, vamos ver aí como é que estão nossos encontros, né? Você vai ali no ícone Encontros e tem uma série de programações aí, né, com a participação do Ministro da Palavra nas micro-regiões, né? Então agora dia 27/4, né? Então faltam 20 dias, hoje é dia 7/4, dia 26 e 27/4, nós temos a micro-região 6, né? Salvador, Bahia. Um bom dia aí, caloroso para Aracaju, Sergipe, né? Castro Alves, Bahia, Conceição do Coité, Ibirapitanga, Itacaré, Jacobina, Lauro de Freitas, Natal, Santo Antônio de Jesus,
e Senhor do Bonfim, aí todas aí essas regiões na Bahia vão estar juntamente com o Ministro da Palavra nesses dias 26 e 27, né? Também na microrregião 10, aí na sequência, no próximo mês, né? Mês 5, nós temos aí Canela, Bento Gonçalves, Canela, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Lages, Lajeado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. Teremos essas duas próximas microrregiões aí, a 6 e a 10 aí, sediando, né, a participação do Ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, e muitas pessoas da região e até fora da região acompanham, né? Você que está acompanhando agora para o programa Vento Sul, Neuza Jussara mandando Deus abençoe pra gente, Rose Fontoura, Marta Nunes aqui de Ouro Fino, bom dia, Patrícia Michaelsen mandando um bom dia, conectados, que Deus abençoe a todos e que a palavra de Deus alcance o mundo pelo nosso compartilhar. Lembrando, gente, que agora, no próxima sexta-feira, dia 20, às 20 horas, né, nós temos aí a participação do Ministro da Palavra, vai ser falando sobre, dia 11 de abril, sexta-feira, às 22 horas, falando sobre a visão da igreja, né? Vai ser um tipo de um seminário, uma mensagem falando sobre esse assunto. Então, vale a pena você ficar aí conectado, né? Porque houve essas mudanças aí de transmissão, de plataforma também, né? E a gente vai falar bastante sobre isso já aqui com a Patrícia. Mas o Ministro da Palavra tem terças e quintas que nós tínhamos aquelas mensagens, terças com tradução para espanhol e quintas-feiras com tradução para o inglês. Então agora elas foram retiradas, né? E foram inseridas, então, essas mensagens que você tem que estar ligado aí nas programações de rádio aí que a gente está sempre anunciando, né? Que vai ter várias mensagens aí durante os próximos dias, semanas, meses aí, com temas específicos, né? Então nós vamos falar o que é a igreja, por que ela existe, como ela funciona, né? Que vai ser essa mensagem, né? Falando sobre a visão da igreja. Muito legal aí você, principalmente presbítero que está se chegando agora, está atualizado nesses assuntos aí, né? Para poder ajudar o pessoal, né? E vamos entrar com uma mensagem do ministro e já nós vamos entrar aí falando um pouco mais sobre esses assuntos. Não saia daí. Pai nosso que estás no céu. Prezados ouvintes, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, está escrito: Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Em Mateus 22:37 diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sempre que olhamos para o passado do relacionamento de Deus com o povo de Israel, vimos sucessos e muitos fracassos. Se analisarmos o livro de Jeremias, vejamos o que levou o povo de Israel a estar numa situação de rebelião contra Deus e sob sua disciplina. Toda a degradação do povo se iniciou com Salomão,
Apesar de Davi haver cometido 2 graves erros, o primeiro dos quais foi o adultério com a mulher de Urias, Deus perdoou-lhe e concedeu-lhe especial graça por causa do seu genuíno arrependimento. Deus aproveitou-se desse erro para fazer a sua vontade. Salomão, que significa paz, foi gerado e foi quem posteriormente edificou o templo em Jerusalém, que significa cidade de paz. O censo que mandou fazer foi o segundo erro de Davi, pois não teve origem em Deus essa ideia, mas nele mesmo, para sua própria glória. Deus precisou puni-lo, interrompendo a expansão do seu reino. Contudo, Davi arrependeu-se e, como resultado, o lugar para a edificação do templo foi determinado. Davi então preparou todo o material para a edificação, que seria segundo o modelo dado por Deus, e seria realizada mais tarde por Salomão, seu filho. Salomão, portanto, cheio de sabedoria e graça concedidas por Deus, então construiu o templo. Mais tarde, entretanto, vencido pela sensualidade, tomou muitas mulheres gentias para si, caindo em idolatria logo após. Essa foi a origem da degradação do povo de Israel. A fornicação sempre introduz a idolatria, que é também a fornicação espiritual. Idolatria é tomar qualquer coisa ou pessoa no lugar do Deus único, dividindo nosso amor, que antes era somente para Ele, com outras coisas ou pessoas. Quantas vezes temos amado outras coisas ou pessoas mais que o próprio Deus? Às vezes, apreciamos uma pessoa mais que o próprio Senhor. Tal pessoa, então, torna-se nosso ídolo. 9h13, já estamos aí com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, né? Que vamos comentar um pouquinho sobre essas mudanças, né? A mudança que traz a diferença, né? E que nos dá uma despertada aí. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todo aí o povo de Ouro Fino e região que acompanha. Em sintonia com você! Legal, ministro, muito obrigado pela sua participação. Espera que nós estamos com um problema aqui. Deu um probleminha técnico aqui, mas já nós vamos resolver aqui. Vamos resolvendo aqui. Ok, aqui. Deu certo aqui agora. Ministro, nós estamos passando aí, né, por transições assim de informações, né, de novidades, né? E eu sinto assim de compartilhar sobre isso. Até convidei também, juntamente com a gente agora no segundo bloco, a Patrícia Michael, aí vai também estar abordando sobre esse assunto aí, a nossa convidada de hoje junto com o ministro, falando sobre essas mudanças, assim. As mudanças sempre geram um pouquinho de medo, né, ministro, pra gente aí, que a gente acaba assim se formatando naquela dispensação, né? Eu sempre lembro na dispensação de desde Adão até Moisés era uma dispensação. Aí daqui a pouco veio uma mudança, veio a letra, veio a lei, veio a palavra através de Moisés. Então houve uma mudança. Depois até Jesus Cristo, então em Jesus Cristo veio uma outra mudança. E a gente percebe assim que a igreja naquela geração, os dispenseiros de Deus naquela geração, parece que ficam meio perdido. E me parece assim que às vezes quando vem essas novidades, essas mudanças, né, a gente também fica um pouco perdido. Eu queria que o ministro falasse assim, ó, o porquê dessas mudanças, né, e o que o Espírito Santo quer fazer, né, na vida da igreja, na nossa vida, através dessas mudanças, ministro. Na verdade, são inovações no estabelecimento do plano de Deus. Não teve mudanças assim independentes daquilo que é a visão celestial do Senhor. O que está ocorrendo é a implantação
da revelação do reino, de edificação e implantação do reino. É que agora, segundo o modelo que Deus nos deu, o modelo do monte, a igreja nunca está atrelada, a igreja local, a nível de administração, a uma pessoa estranha e diferente à localidade. Entende? Então, quando Deus estabelece um presbítero na cidade, aquele homem é responsável por todas as coisas que se refere à transmissão da revelação e da visão divina naquele lugar. E ele é responsável perante Deus por tudo que ele faz e por tudo que ele ensina naquele lugar, porque ele é o homem escolhido por Deus para aquele lugar. E isso não depende de um homem. Né? Por exemplo, quando na igreja primitiva, o apóstolo Paulo, ele entregava o falar divino para os presbíteros em cada lugar através de cartas. Mas ele não controlava o caixa daquelas igrejas, não mandava alugar prédio, não ordenava nada a nível de administração local, né? Agora, se o presbítero precisa de uma ajuda, orientação administrativa e quer contar com a experiência dos seus irmãos que são mais experientes nessa área, isso é outra coisa, né? Agora, interferência não, a não ser que um presbítero esteja cometendo uma série de atrocidades no local e Deus disse assim, vai lá e tira aquele homem e põe outro, que eu vou escolher, como fez com Samuel, como Saul, né? Ali com Davi. Então, lá na igreja primitiva também houve esses problemas, né? Assim, então Deus tem uma autoridade espiritual sobre todas as igrejas, sim, é um ministro da palavra que Deus escolhe, mas para ensinar as pessoas a andar no caminho do Senhor e dentro da visão do Senhor. Então eu dou o conteúdo, mas não sou o que manda nos presbíteros a nível local. A minha responsabilidade com os presbíteros não é criar vínculos de dependência de mim. Não. É pelo contrário, eu tenho que orientá-los a depender de Deus e fazer com que Deus, por meio do presbítero, administre as coisas daquela cidade. Coisa que não vinha acontecendo devido que não era o tempo de Deus ainda, mas agora é o tempo de Deus que cada um vai assumir a sua posição e vai ser responsável pelos seus atos, como desde o início deveria ser. Mas devido à imaturidade de alguns irmãos que são ordenados pelo Senhor, a gente tem que acompanhar, dar aquele pontapé inicial, dar uma ajuda financeira, ali por uns 3, 4, 5, 6 meses, até ele se aprumar na cidade, e depois termina os vínculos. Não existe esse negócio de ficar muito tempo só dependendo lá do ministério. Isso não é uma coisa que é da visão do Senhor. Nem a nível sentimental, emocional, mas a nível de irmão. Eu estou sempre à disposição a ajudar os irmãos a sanar suas dificuldades. E nunca vou me negar, como nunca me neguei até hoje. Agora, a gente está colocando as coisas em ordem segundo a visão do modelo do monte. Não tem nada de novidade. É como se fosse um filho que vai crescendo, né? E vai começando assumindo, assim, compromissos, né, ministro? Agora, se o presbítero começa a fazer uma série de coisas que ele não foi ministrado por Deus através daqui, isso é uma responsabilidade dele com Deus. Não é eu que vou lá e vou tirar ele. É Deus que tira ele. Entende? Até porque Deus vai fechando as portas e a própria pessoa, ela sente que está fora, né, dos caminhos que recebeu do Senhor, né? Então, nós temos que amadurecer agora e parar de olhar para homens, entende? Chegou a hora que a gente tem que amadurecer, que essa obra é do Espírito, não é de homens. E eu vejo sempre assim, ministro, o pessoal está acompanhando aqui, né, até fica à disposição aí, se alguém aqui no Facebook quer fazer algum comentário aqui para enriquecer a participação do ministro da palavra, né? Mas assim, eu iniciei falando, né, daqueles estágios ali, na época da consciência, aí depois parece que a humanidade, os eleitos de Deus, tiveram um acréscimo, né, que foi o ensino, o conhecimento da palavra, a profundidade da letra.
Aí agora, então, com Jesus Cristo, veio um compromisso maior, né? E me parece que a igreja do Senhor Jesus Cristo, esses 35 anos que até agora, em dia 27 de março, né, se completou 35 anos, né? Esses 3 estágios, você passou primeiro na consciência. Eu me lembro assim que eu faz 27 anos que eu estou nessa caminhada aí, mas eu me lembro assim que Deus usava muito a nossa consciência naquela geração, naquele início da igreja, e muitas coisas aconteceram positivas, né? Graças a Deus. E aí depois, assim, o ministro mesmo comenta em várias mensagens que agora parece que Deus deu uma parada no gerar e agora vamos apacentar, vamos cuidar, vamos trazer ensino. E eu peguei essa época dos ensinos. Nós tínhamos ensinos, às vezes, que até tarde da noite, né? Aquelas semisescolas ali, muitas delas eu tive a oportunidade de participar. E agora parece que Deus diz assim, ó, vamos diminuir agora o ensino e vamos ver o que vai produzir o que eles aprenderam. Mais ou menos isso, né, ministro? É isso aí. O filho chegou a 18 anos, né? Então agora tem que assumir a sua vida com a sua responsabilidade, e Deus passa a guiar a pessoa a partir de agora, né? Legal, gente. São 9 horas e 22 minutos, né? Daqui a pouco nós vamos entrar para o intervalo comercial, mas vamos continuar aí no segundo bloco, né, ministro, falando um pouquinho junto com a Patrícia Michaelsi também, que participa com a gente aí de vez em quando nas segundas-feiras, e abordando um pouco mais sobre esse assunto dessas mudanças, né? Vamos ter agora, parece que dia 11, né, desse mês, agora sexta-feira, às 22 horas, né? Pela Rádio TV Menorá, uma mensagem. É bem interessante assim, porque o tema dessa mensagem vem bem ao encontro à idade espiritual que a igreja está, e esses acréscimos de inúmeros irmãos presbíteros novos que estão se achegando, né, ministro? E esse tema tem tudo a ver com esses novinhos também, né? Para eles também entender o que é a igreja, para que serve e por que eu estou dentro dela, né, ministro? Com certeza. Nós precisamos desse referencial para que a gente não fique receoso, com medo, porque no momento que uma pessoa é ungida e respaldada por Deus, ela tem todas as condições de fazer aquele trabalho se for obediente e honesto com Deus, né? Agora, se vai lá com segundas intenções, só vai se ralar, porque com Deus ninguém ganha, né? É uma luta vencida, né? E Deus já venceu. E eu achei bem interessante, assim, ministro, que Deus está acrescentando bastante lideranças espirituais, né? E essas lideranças espirituais que estão vindo, assim, a gente tem vários testemunhos desses novinhos, assim, que eles chegam na cidade e rapidamente está rompendo, né? E aí a gente vê, assim, que muitas vezes nós que estamos um pouquinho mais de tempo na vida da igreja, parece que está demorando para romper. Mas a gente observa que esses que estão rompendo, eles estão pegando o que já está pronto e estão colocando em prática. E aquilo ali tem sido um ensino para nós de novo, que nós temos que resgatar aquilo que já está pronto, né, ministro? Exatamente. Na verdade, o que ocorre são ajustamentos à liberação completa da visão de Deus que ocorre no percurso do tempo da restauração, entende? E as pessoas acham que é mudança, que é novidade. Na verdade, é avanço. É a mesma coisa. Nós tínhamos o Velho Testamento e depois veio o Novo Testamento. Foi avanço. Mas é o mesmo projeto, é o mesmo trabalho, é a mesma economia divina, entende? E mesmo no Novo Testamento parece que tem estágios, né? Porque o Novo Testamento, no Novo Testamento nós tínhamos ali a presença de Jesus, os 4 evangelhos, né? Aí depois já vem a igreja de Atos, em um outro estágio, né, ministro? Outro estágio. E agora sim, não devemos esquecer que a igreja vive inserida no mundo, no sistema do mundo ainda, né? Não faz parte do sistema do mundo, mas ainda está no mundo e ainda é influenciada com leis e coisas sobre o mundo. Então, tem que haver constante ajustamento que vem da parte do Senhor e direção para que a gente esteja seguindo essas instruções para não sofrer nenhum tipo de dano de Satanás, que é o dono do sistema do mundo, né? Então, a gente, se seguir Deus, a gente vai ficar protegido. Caso contrário, não. Legal, ministro. São 9 horas e 25 minutos. Vamos para o intervalo comercial e já nós voltamos aí no segundo bloco, né? Juntamente a participação aí da Patrícia Michaelsi, que vai nos ajudar a desenvolver esse trabalho juntamente com o ministro nesse quadro tema central. Então, não saia daí, fique por aí, já nós voltamos.
Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, design de sobrancelha, design simples, aplicação de henna e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento, é com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614 em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga?
tela quebrada, bateria viciada, seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Bom dia para você. Temos uma dica especial para você que busca produtos e serviços de qualidade, né? Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e acessar ofertas incríveis preparadas por nossos parceiros. São descontos exclusivos e condições imperdíveis esperando por você. Aproveite agora mesmo e garanta os melhores benefícios. 9h31, né? O programa Vento Sul trazendo aí nesse segundo quadro, falando sobre essas mudanças, né? Mudanças utilizando outras plataformas aí para expandir mais rápido aí a visão do Senhor, né? E nesse segundo bloco nós vamos ter a participação aí também da Patrícia Michaelsi, que por detrás dos bastidores nós estávamos comentando, né? Sobre a questão da mudança, a diferença que faz a diferença. E você que está acompanhando aí o programa Vento Sul pelo nosso Facebook, bom dia para você, muito legal essa companhia. Você que está aí também pelas FM, pela Rádio Interativa Pinhal, a 102 e a 106.3. Muitas pessoas acompanhando o programa, deixando o seu like aí, né? Pode deixar seu comentário também, né? Sobre esse assunto aí, né? Sobre a expansão do reino através das mídias. Então já vamos colocar aqui para a nossa tela principal e vamos aí dar continuidade sobre esse assunto. Já estamos aí na nossa tela principal, a participação aí do Ministro da Palavra, primeira semana do mês, dia 7, falando sobre essa questão das mudanças, e a participação da Patrícia Michaelsi. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Ministro. Bom dia. Deus abençoe a todos, Deus abençoe os que estão nos escutando, conectados no reino. Hoje com a presença do Ministro, né? Fazemos uma... Não sei quem caiu de paraquedas aqui. Colocamos uma junção hoje, né? O tema central com Conectados no Reino aí. Mas esse título, Mudanças, estava ouvindo o apóstolo falar agora que não são mudanças, são maturidade espiritual, né? Mas para a mesma maturidade espiritual, quem está do lado de cá, né, parece mudanças. E o melhor de tudo é a frase que o apóstolo disse, que Deus nos protege do mundo. Então nos explica, né, que essas mudanças não são mudanças que vão nos tirar o que a gente já tem, mas sim que vai agregar e aumentar toda essa proteção que Deus tem conosco, né, Ministro? Com certeza. Na verdade, Deus conhece o amanhã e nós não conhecemos. Então isso aí nos dá segurança, porque sempre a implantação de avanços em qualquer tipo de empreendimento ou visão, a gente não deve encarar como dificuldade, como problema, e sim, tão logo receber e já entrar em oração e pedir luz, sabedoria para Deus, para a assimilação de uma forma perfeita daquilo que Ele quer implantar através da nossa liderança local. E não ficar olhando que vai mudar, que vai ficar difícil, porque geralmente a mente racional não gosta de mudanças e inovações. Ela é acomodada e preguiçosa, a nossa mente. Nossa mente gosta de se acomodar naquilo que já conhece, que domina, que faz com facilidade, que onde já está o esquema de delegação todo, já fechadinho, tudo bonitinho.
E ele está em repouso, ele está em descanso, mas Deus não quer isso. Deus quer que o reino seja implantado de acordo com as etapas que ele vai desenvolver até o fim. Né? Então a gente tem que entender que isso vem para melhorar a nossa condição de servir o Senhor e de Deus atingir seus objetivos de implantar o reino na terra, porque não tem outra coisa para mim entender fora disso. Para isso veio liderando em cooperação, né? Isto, exatamente. Porque a gente precisa entender que liderar não é mandar e não é um só fazer, né? Não. Tem Mas que é trabalhar com influenciar, né? todas as peças do projeto. E isso eu acho tremendo. Não é porque eu sei, eu sempre entendi que eu preciso compartilhar tudo que eu sei. Não vai me tirar o meu lugar, não vai me tirar o meu pedaço, não vai tirar nada, né? Ninguém tira. Para isso a gente tem conectados aqui. Aquilo que Deus nos dá, ninguém tira. É verdade. Ministro, ouvindo os irmãos falar aí, né, e durante esse período da nossa caminhada com o Senhor, o pessoal às vezes, eu tenho um temperamento um pouco ativo, né, e às vezes a gente pensa assim que, mas por que eu não posso fazer tal coisa, né, por que o fulano pode e eu não posso, né, mas eu sempre entendi assim que o Ministério da Palavra é uma cerca de proteção, né, que ele nos dá os limites para a gente chegar até ali. Se passou dali, é muito perigoso, né, os acontecimentos. E eu me lembrei, ministro, assim, ó, por exemplo, lá quando o povo estava no deserto, né, Deus queria abençoar o povo, né? Por exemplo, assim, ó, com um alimento natural, por exemplo, que nem codornizes, mas não poderia alimentar, não poderia abençoar sem antes exercitar o estômago com maná, né? E eu vejo assim que durante esse período todo que se passou, o Ministério da Palavra assim foi responsável de nos sustentar com maná, para que quando nós tivéssemos liberdade agora, né, não fizesse coisas erradas, né, ministro? É mais ou menos assim? Fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes o pessoal assim, tá, mas por que pode, por que não pode? Parece assim, nós estamos num certo e errado, mas eu sempre entendi e ministrei, não, calma, gente, o Ministério da Palavra é uma cerca, ele sabe até onde a gente pode ir, porque se a gente ultrapassar aquilo ali vai ser perigoso para nós e para o rebanho. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Em primeiro lugar, assim, ó, nunca houve na administração do Espírito Santo na igreja, ou não pode ou pode. Cada um faz o que bem entende em qualquer onde ele está, porque foi Deus que colocou ele lá. Tá? Não, então, a nossa responsabilidade em liberar a verdade, aí ele vai extrair do que pode e o que não pode, segundo o entendimento que ele tem de Deus. E não vem querer dizer que eu estou colocando regras em cima das pessoas, não. Isso não é verdade, né? Então, se o Espírito Santo traz uma direção que é para fechar tal coisa, abrir tal coisa, então ele não deve entender que aquilo é de homens. Que aquilo ali, Deus está fazendo uma administração devido ainda aos níveis que nós não alcançamos. Para nos proteger, coloca o ministério a trazer coisas que só a unção interior do Espírito pode liberar. Para nos proteger. E eles enxergam isso como jugo. Entende? Eles recebem isso como jugo sobre eles. E eles não entendem, porque Deus vai saber o que eu começo a fazer aqui, numa cidade. Lá na frente, Deus vai saber os problemas que eu vou enfrentar por causa dos meus erros. Né? Então, Deus muitas vezes está livrando muitas pessoas de coisas piores através desse tipo de emendas, né? Na Escritura, na verdade, que eu considero que é um falar particular do Espírito Santo por meio da unção interior, para fazer com que a gente fique protegido e tenha uma direção saudável no caminho aí da liderança de cada cidade. Né? Então, eu nunca vi o pode ou não pode dentro da igreja, como os irmãos dizem, porque isso pode, aquilo não pode, entende? Então isso é racional, isso não é uma maneira de analisar as coisas. E sim, temos que olhar do ponto de vista da minha condição. Por que eu estou questionando por quê? Eu tenho que saber por que eu estou questionando. É uma questão de egocêntrica? Ou é realmente uma causa divina que está em jogo? Esse porquê? Nunca é uma causa divina. É verdade. Sempre pessoal. Como é tremendo viver isso. Eu estou aqui 8 anos, completou 8 anos, e o que me segurou no reino, acho que no primeiro ano, foi o não ter o pode e não pode.
tira a roupa, tira o batom, bota o batom, corta o cabelo, deixa o cabelo crescer. Foi a primeira coisa que eu senti, foi essa liberdade, assim. Que tudo era de acordo como Deus falava comigo, não como um pastor estava ali me orientando a fazer. Não tinha um checklist de coisas a fazer. Nem cursinho para batismo, nem nada, né? E depois trabalhando nos programas, eu entendi, e a gente ouve, né? Porque é muito claro, isso não é escondido, que o ministério não manda nos presbíteros. Coloca um em cada cidade e diz, é só olhar o modelo do monte e vamos fazer, né? E aí o que eu vejo hoje, assim, cada mudança, né, apóstolo, mas agora, quando veio essa de abrir, eu vi pessoas com medo. Eu já vi pessoas com medo. Ah, mas agora nós vamos ficar sem o ministério. Ele separou e vai nos deixar assim. Mas não é isso, né? Não. Precisa ir mais na palavra para sentir que não é isso, né? E confiar. Eu vou continuar sendo o mesmo como sempre fui aqui, entende? Só que à medida que os irmãos crescem espiritualmente e por causa da revelação que Deus já entregou, diminui minha autoridade sobre eles, porque eles estão aumentando a sua capacidade espiritual. Então isso é inversamente proporcional. À medida que eles crescem, diminui minha autoridade sobre eles e entra no nosso relacionamento de comunhão. Como é o final de tudo que vai acontecer. Quando chegar o momento da glorificação, não tem mais ministro, evangelista, vai ter irmãos na comunhão, pelo vínculo da paz, né? Vínculo do amor, da comunhão, mais nada. Eu me lembro... E na prática agora cada um precisa colocar a mão na massa, né? É isso. O programa Conectados vem dizer, agora faz aquilo que o modelo do monte está pedindo, porque esse agora é o nosso modelo do monte. Ele está crescendo. Ninguém está desamparado por causa da iluminação verdadeira do Senhor. Então agora tem que recorrer àquilo que foi negligenciado. Se foi negligenciado, tem que recorrer àquilo que está lá registrado, os materiais. Vamos pesquisar, porque quando tu entra no aspecto do serviço natural e tu não sabe fazer uma coisa, tu vai no Google. Lá te ensina a fazer as coisas. Então a rádio, a TV, a editora é o Google. É o tutorial do reino, né? Só que é o Google que fala só a verdade. Eu vejo... Sabe que hoje eu tinha preparado uma coisa aqui, não vou conseguir compartilhar a tela, mas para as pessoas entenderem. Então agora cada igreja tem um YouTube, um Instagram, um Facebook. Falando de conectados, todo mundo sabe do que a gente está falando. A igreja sempre colocou que nós trabalhamos com esses canais. Então hoje o apóstolo falou aqui de novo, Deus nos protege do mundo com essas cercas, né? Então nós temos que ser aquelas ovelhas que ficam na cerca, não aquelas que estão sempre achando um lugarzinho para sair. Outro dia eu comentava sobre isso, né? Que como nos ministra essas ovelhas que sempre procuram um lugar para sair e não aprisco ali o lugar onde elas estão. Então nós temos esses 3 canais, nós precisamos olhar para eles e eu vou dizer, já é trabalho suficiente até Jesus voltar em alimentar essas 3 redes e curtir, comentar e compartilhar que cada um tem o seu trabalho, né? Então hoje a Igreja de Cachoeira do Sul se desvinculou das 3 redes, né? YouTube, Instagram e Facebook, que é Pão de Judá. Então, Pão de Judá hoje é ministério do Evangelho. Antes, Cachoeira do Sul depositava tudo lá dentro. Agora, nós temos... Cachoeira do Sul tem 3 canais e ela está ali como exemplo. Já está tudo montado, é só tu chegar lá e procura Instagram, Igreja Cachoeira do Sul. No cabeçalho dela tem um link onde vai te levar para todos os outros links dela, né? O culto de Cachoeira do Sul já foi ministrado ontem e passado pelo YouTube da bandeira Cachoeira do Sul. Eu tenho uma lista de umas 165 cidades, né, apóstolo? Então a gente vai ter muito conteúdo. E esse é um dos pontos que a gente ainda não olhou. Conectados está sempre dizendo aqui, não fica zapeando aí a esmo no Google, no Instagram e no Facebook. A gente tem uma campanha que sempre foi Siga Canais de Deus e nós tínhamos 3.
E agora quantos a gente vai ter, né? Ah, eu posso seguir bandeira de outras igrejas? Claro que pode. Vai ter conteúdo lá. Eu acho até bem legal, assim, seguir, né? E quanto mais gente seguir, porque aquele vai dar um certo crédito, né, ministro? Claro. Né? Toda família reunida. E como eu vou descobrir onde estão essas bandeiras? Entra no Instagram Pão de Judá. Entra no Instagram Pão de Judá. Tem um link lá em cima que é seguindo. Então a página do Instagram Pão de Judá vai seguir todas as igrejas. Todas as igrejas seguem Pão de Judá, Rádio TV Menor, Editora Vento Sul e Pão de Judá, e cada um deles vai seguir todas. Então ali tu vai ter uma lista, tu não precisa nem procurar. Ali vai ter uma lista, é só tu olhar todas as cidades que já tem o Instagram formado, elas estão lá. Aí tu vai lá, clica, coloca seguir. Quando tu abrir o teu feed para ficar zapeando, tu vai encontrar tudo que tu tá seguindo. Começam a entrar material de todas essas páginas. E aí, o que tu tem? Duas coisas: alimento que vem da mesa, pela visão, não é nem pela visão, né? É pela vida dos outros, um testemunho, um corte, um louvor. E tu ainda tem o que compartilhar com pessoas que moram em outras cidades. A gente vai falar muito disso aqui ainda, mas agora nós vamos conseguir alcançar o reino, né, apóstolo? Porque nós somos um reino, nós somos uma família. Como o senhor disse, vamos ficar daqui a pouco todos nivelados. Então é hora da gente conhecer as pessoas. Não se distanciar delas achando que outra igreja é maior, que a outra cidade é maior, que a minha é menor, né? Hoje tudo vai ser feito porque cada presbítero vai ter a sua responsabilidade agora perante o Senhor de mostrar de como está o nível de relação dele com Deus, né? E agora ele não tem aquela desculpa, o ministério não permite, o ministério permite, né? O apóstolo testificou, eu nunca testifico, só o que é do Senhor, né? E então vai sair aquela fobia de dependência, né, que as pessoas têm, porque na verdade eles são contra o que a gente traz do Espírito e não querem saber porquê, e não querem fazer algumas coisas, mas na verdade eles querem se depender do Espírito. Eles querem que a gente guie eles. Só que agora isso aí vai ser removido de cima, assim, de uma forma estrutural, né? Não mais pessoal como estava acontecendo. Mas agora Deus então vai ter que dirigir. Então aí muitos diziam que a igreja não cresce porque o ministério não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, não deixa fazer isso. Então agora estão livres para crescer agora. Vai bombar, né? Vai bombar. Vai. E nós vamos ter sempre algumas páginas para seguir. Isso aí, agora é uma riqueza. É uma riqueza. Entende? Porque às vezes a gente entra no culto de alguém lá de outra cidade, às vezes começam a compartilhar um testemunho muito legal, né? Mas também não anda isso. Então, um YouTube ativo, agora nós não temos mais a desculpa de não seguir as páginas de Deus e não entender o que acontece em outras cidades, orar por tudo isso, né? Participar de tudo isso. O nosso tempo também agora, nós como ovelhas que vamos seguir, que vamos ajudar, que vamos botar o ombro debaixo dessa carga, o nosso tempo também tem que ser administrado, para que a gente não se perca na internet. Irmão Conectado está sempre aqui dizendo: eu não quero que tu seja um viciado na internet, porque é um vício, isso é um vício pior que droga. A gente precisa lutar todo dia para sair das coisas do mundo. Porque se a gente ficar só na internet que Deus está nos colocando, até Jesus voltar a gente não viu tudo. Então a gente precisa administrar esse tempo, né? Legal, ministro, são 9 horas e 49 minutos. Eu quero fazer um comentário aqui, seguido de um comentário seu aí, né? Eu lembro de Davi, né? Quando Davi começou a crescer, Deus foi lá e recolheu Samuel, né?
Aí agora Davi não podia mais depender de Samuel, o profeta que o guiava, né? E agora Davi teve que ter muitas experiências e comprovado ali com a riqueza dos salmos, né? Aquilo ali com certeza foi as experiências que ele teve com o Senhor. E eu creio que é o estágio que nós vamos entrar agora, né? E graças a Deus que o Senhor, Deus não recolheu o nosso ministro, né? Mas tá deixando a gente crescer e ele podendo desfrutar, né, de todo o trabalho que se fez durante 35 anos, né, ministro? Mas eu queria que o ministro falasse um pouquinho, eu creio que todos os programas vão falar um pouquinho sobre isso aí, até para ficar conhecido de toda a audiência. Expanvida, fala um pouquinho sobre a Expanvida, o que ela veio fazer, o que nós podemos cooperar para que ela seja acessada. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Segundo a aceitação e as exigências sociais hoje, do mundo da iniciativa privada e da estatal, tem que ter um formato para penetrar nesse nicho, entende? E Deus achou esse caminho por meio de uma empresa privada, uma PJ, onde o ID vai se cumprir lá dentro desses ambientes. É apenas isso. Mas tudo vai ser feito na direção de Deus, porque tudo começou com Deus, para dar efeitos positivos e edificantes para o reino de Deus. E com certeza a última colheita que eu considero que é agora, através desse trabalho, não só através da minha vida, mas por outras pessoas que Deus vai levantar, nós vamos ter que levar a salvação para muitas pessoas que jamais entrariam numa igreja, né? Então, é através desse formato do Expanvida que já deu em torno aí já de quase 200 almas. Eu tenho cuidado isso nessas 4 palestras, e isso apenas é um início bem tímido, até eu considero, mas isso vai ter uma escala muito grande, eu creio, né, de salvação de almas. E com certeza Deus vai trazer também, através do Expanvida, um sistema de alimentação espiritual para esse povo, né? Com certeza. Não sei como vai ser exatamente ainda, mas eu creio que as igrejas serão assim, fora dessa estrutura clérigo e leigo, e vai ser mais virtual tudo, né? E nós já temos toda a alimentação espiritual já estruturada. É só pegar e mostrar o caminho da cozinha para eles, né? A sala de jantar, a cozinha, para eles se alimentarem. Então, Deus preparou tudo antes, até sobre a NR1 também, que é uma testificação desse Expanvida, né? Eu tirei esse curso de segurança e higiene de trabalhos como supervisor lá em 75. Eu nem pensava em ser crente na época, né? Para agora, realmente, eu utilizar isso como um profissional também nesta área, né? De estar cuidando da área psicossocial dos colaboradores das empresas, né? Que necessita um tanto de ajuda nesta área de recuperação psicológica e saúde emocional, né? Então eu vejo um bracinho de Deus saindo para fora das 4 paredes da igreja para alcançar os seus eleitos. Maravilhoso o trabalho da Expanvida. É muito tremendo isso, porque quando eu vi a primeira chamada, eu disse, o irmão é um missionário. E cada um, sabe, o irmão não é como ele disse, estamos todos, vamos nos alinhar até chegar à redenção. Mas o irmão é um missionário, Deus deu esse encargo para ele, é só isso. Né? Não é nada mais, não é nada, cansei da igreja, vou fazer outra coisa. Não, ele é um missionário que continua levando a palavra. Paulo dizia, né, com os loucos me fiz loucos. Nós precisamos, cada um de nós precisa achar uma voz para falar. Por isso que eu sempre falo no Conectados, compartilha com voz, conta a tua história nessa internet. Conta a tua história. Porque o irmão vai falar de RN1, mas com Deus. Sim. Né? Muito tremendo. Deus abençoe tudo isso. Né? E é interessante assim, né, ministro e Patrícia e a nossa audiência, que está sendo acessado pessoas através da Expanvida que a igreja não conseguiu acessar na sua cidade, né?
são profissionais liberais, são pessoas públicas, prefeitura, Câmara de Vereadores, enfim, que a igreja de alguma forma trancou, não chegou, e hoje a expansão Expandida está conseguindo chegar, né, nessas pessoas, né, ministro? Está. E eu creio que Deus tem planos assim para entrar numa escala mais do que PG, né? A progressão geométrica hoje já ficou para trás. Hoje nós temos assim coisas assim inimagináveis a nível de alcance. Mas vamos ver o que ele tem. A expectativa está grande. Legal, gente. São 9 horas e 55 minutos, né? O programa Vida em Abundância deixou um recado aqui que essa semana vai estar de recesso, né? Então vai continuar a programação com reprise, né? Mas você vai acompanhando igual lá, deixa seu like, compartilha, né? E nós ficamos por aqui. Ministro, muito obrigado pela participação. Patrícia, muito obrigado também pela participação. Hoje a gente fez um Conectado no Reino com o tema central e foi de muita valia aí para nossa edificação. Deus abençoe vocês então. Até a próxima. Tá, Deus abençoe. Tchau. Legal, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima então. Que Deus abençoe a todos. Em sintonia com você. Você ouviu? Programa Vento Sul. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, design de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia. Que é consolidada no mercado. E oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento, é com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Quer ter uma renda extra trabalhando com produtos que são um sucesso absoluto? Na Lucy você tem a chance de se tornar um revendedor de produtos de altíssima qualidade. Os consultores César e Shirley darão todo o suporte para impulsionar suas vendas e aumentar sua renda de forma prática e flexível. Entre em contato 49991567049. Comece agora. Lucy, um negócio em constante expansão. Jumar Modas, roupas femininas da melhor qualidade com o melhor preço. Temos do tamanho PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calças jeans e muito mais. Agora em novo endereço, Rua Paissandu 264, bairro Vila Nova, em Panambi. Venha nos visitar. Contato fone 5599-188-5320. Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Jumar Modas, o estilo que faz a moda. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem-sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 991 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. Me chama agora no WhatsApp e venha realizar seu sonho na praia. RS Gás, revendedor autorizado Ultragás. Há mais de 10 anos energizando as famílias e os negócios em Canela e Gramado. Já sabe da novidade? Nossa loja em Gramado conta com um sistema de autoatendimento 24 horas. Na Avenida das Hortênsias, 4121. Em Canela estamos na Rua Batista Luzardo 255. Faça seu pedido. 54991776581. Ultragás, somando energias para transformar vidas.